Você fala demais, e cada palavra a mais te torna insignificante. A voz, fria e cortante como uma lâmina de gelo, ecoou na mente dele, perfurando a ilusão que por tanto tempo o havia embalado. Ele, o falador, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Um gelo que não vinha do ambiente, mas da súbita e brutal confrontação com uma verdade inconveniente. Aquele que sempre buscou preencher cada silêncio, cada lacuna de conversa, com sua própria voz, de repente se viu nu diante de um espelho distorcido. Por que ele falava tanto? A pergunta o assombrava agora, uma sombra persistente. Desde sempre, o falador acreditava que a validação externa era o oxigênio de sua existência. O medo de não ser notado, de ser esquecido em um canto da sala ou da vida, o impulsionava a verbalizar cada pensamento, cada observação, cada anedota, por mais trivial que fosse. Era uma necessidade quase visceral de se fazer presente, de provar seu valor através da quantidade de decibéis que produzia. A insegurança, um monstro silencioso, sussurrava em seu ouvido que, se ele parasse de falar, deixaria de existir. Ele se recordava de inúmeras situações. Reuniões de trabalho, onde dominava a palavra, encontros sociais onde monopolizava a atenção, discussões familiares onde sua voz era a última a calar. Em sua mente, ele era o centro, o engajador, o detentor do conhecimento. Mas a realidade, como um golpe surdo, estava começando a se revelar. As pessoas não o escutavam. Elas apenas esperavam que ele terminasse. Seus olhos, antes ávidos por sua atenção, agora divagavam, fixando-se no nada ou pior, umas nas outras. Risos forçados e acenos de cabeça complacentes eram as únicas respostas que recebia, um feedback vazio que ele, em sua cegueira, interpretava como aprovação. A falha em entender o valor do silêncio era sua maldição. Ele não compreendia que a verborragia, longe de amplificar sua presença, a diluía. Cada palavra desnecessária era um grão de areia, e a soma delas formava uma montanha de insignificância. O que ele pensava ser eloquência era, na verdade, uma torrente incessante de barulho. E ninguém se lembra do ruído. A frustração começou a crescer dentro dele, uma semente amarga plantada pela indiferença alheia. Ele notava que suas palavras, antes consideradas brilhantes em seu próprio universo, não geravam o impacto desejado. Não havia reações entusiasmadas, não havia o brilho nos olhos de quem ouve algo profundo. Apenas um vácuo, disfarçado de cortesia. A dúvida, antes um sussurro distante, agora se tornava um coro em sua mente. Ele estava falando para quem? Para o eco de sua própria voz. Sua voz se tornou ruído. E ruído, ninguém ouve de verdade. A frase implacável ressoava, um gatilho psicológico que desmantelava sua autoimagem. O falador sentiu o chão sumir sob seus pés. Se sua voz era apenas ruído, o que ele realmente estava perdendo ao abrir a boca sem pensar? A resposta, ele temia, era tudo. Estava perdendo a conexão genuína, o respeito, a oportunidade de ser ouvido quando realmente importava. Estava perdendo a si mesmo. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A transição do ruído incessante para a busca por um significado mais profundo não foi fácil para o falador. Era como se, de repente, o mundo perdesse a cor, pois ele estava acostumado a pintá-lo com suas próprias palavras. Aquele vazio que antes preenchia com monólogos, agora se apresentava como um abismo, um convite à introspecção que ele sempre evitou. A batalha interna era feroz. A necessidade quase viciante de preencher o silêncio com palavras lutava contra um chamado sutil, mas persistente, para a quietude. Ele se pegava em conversas, à beira de disparar uma de suas usuais digressões, mas algo o detinha. Era a lembrança daquela voz cortante, a imagem dos olhos vazios dos ouvintes. Começou a observar.
Observava o observador, uma figura que sempre esteve presente, mas que ele nunca havia realmente notado, imerso em sua própria torrente verbal. O observador não falava muito. Suas palavras eram poucas, mas carregadas de um peso que as tornava inesquecíveis. Ele notava como as pessoas se inclinavam para ouvir o observador, como suas frases eram digeridas, ponderadas e não apenas toleradas. A motivação de o observador era clara: discernimento. Ele não falava por falar, mas para comunicar, para estrategizar, para acrescentar valor. Essa era a vingança do silêncio, uma arma que outorgava poder a quem a dominava. O falador percebeu que, ao invés de buscar validação externa, o observador a emanava de dentro, através de sua capacidade de ouvir e de escolher suas palavras com precisão cirúrgica. Sua própria voz, antes uma fonte de orgulho, agora parecia uma traição, um instrumento descontrolado que o afastava de tudo o que ele desejava. O falador começou a se questionar. O silêncio não seria, então, uma ausência, mas uma forma de presença? Uma presença que demandava atenção, que criava expectativa, que transformava cada palavra proferida em algo valioso? Essa virada mental foi um choque. Ele sempre associara o silêncio à timidez, à falta de assunto, à fraqueza. Agora, via-o como a arma mais potente do estrategista, o pano de fundo que realçava a melodia das palavras certas. A superação da própria ansiedade de falar era um desafio diário. Em vez de preencher o espaço com a primeira coisa que lhe vinha à mente, ele se forçava a respirar, a ouvir, a processar. Era um exercício doloroso. Sentia o impulso de interromper, de corrigir, de adicionar, mas resistia. E ao resistir, começava a notar detalhes que antes passavam despercebidos. As nuances nas expressões faciais, as entrelinhas nas conversas, o verdadeiro cerne das questões. O amor pela própria voz, antes demonstrado em seu uso irrestrito, agora se transformava em um desejo de usá-la com parcimônia, com reverência. Ele queria que suas palavras importassem, que elas tivessem o mesmo peso que as de observador. Começou a perceber que o valor não estava na quantidade de palavras que ele dizia, mas no que ele não precisava dizer, no que o silêncio já comunicava. Em um momento de epifania, enquanto observava o observador em uma reunião, notou como o silêncio deste último criava um espaço para que as ideias amadurecessem, para que outros contribuíssem, e para que, quando ele finalmente falasse, suas palavras fossem recebidas com total atenção e respeito. O observador não precisava se justificar. Suas ações e a precisão de suas raras intervenções falavam por si. O falador sentiu uma pontada de inveja, mas logo a substituiu por uma determinação. O que aconteceria se ele parasse de se justificar, de tentar provar seu valor a cada frase, e simplesmente agisse? Se ele deixasse que suas ações falassem mais alto que suas palavras, e que suas palavras fossem apenas o selo final de uma intenção bem pensada? O suspense pairava no ar. A transformação estava apenas começando. A transição do ruído incessante para a busca por um significado mais profundo não foi fácil para o falador. Era como se, de repente, o mundo perdesse a cor, pois ele estava acostumado a pintá-lo com suas próprias palavras. Aquele vazio que antes preenchia com monólogos agora se apresentava como um abismo, um convite à introspecção que ele sempre evitou. A batalha interna era feroz. A necessidade quase viciante de preencher o silêncio com palavras lutava contra um chamado sutil, mas persistente, para a quietude. Ele se pegava em conversas, à beira de disparar uma de suas usuais digressões, mas algo o detinha. Era a lembrança daquela voz cortante, a imagem dos olhos vazios dos ouvintes. Começou a observar. Observava o observador, uma figura que sempre esteve presente, mas que ele nunca havia realmente notado, imerso em sua própria torrente verbal.
O observador não falava muito. Suas palavras eram poucas, mas carregadas de um peso que as tornava inesquecíveis. Ele notava como as pessoas se inclinavam para ouvir o observador, como suas frases eram digeridas, ponderadas e não apenas toleradas. A motivação de o observador era clara. Discernimento. Ele não falava por falar, mas para comunicar, para estrategizar, para acrescentar valor. Essa era a vingança do silêncio, uma arma que outorgava poder a quem a dominava. O falador percebeu que, ao invés de buscar validação externa, o observador a emanava de dentro, através de sua capacidade de ouvir e de escolher suas palavras com precisão cirúrgica. Sua própria voz, antes uma fonte de orgulho, agora parecia uma traição, um instrumento descontrolado que o afastava de tudo o que ele desejava. O falador começou a se questionar. O silêncio não seria, então, uma ausência, mas uma forma de presença? Uma presença que demandava atenção, que criava expectativa, que transformava cada palavra proferida em algo valioso? Essa virada mental foi um choque. Ele sempre associara o silêncio à timidez, à falta de assunto, à fraqueza. Agora, via-o como a arma mais potente do estrategista, o pano de fundo que realçava a melodia das palavras certas. A superação da própria ansiedade de falar era um desafio diário. Em vez de preencher o espaço com a primeira coisa que lhe vinha à mente, ele se forçava a respirar, a ouvir, a processar. Era um exercício doloroso. Sentia o impulso de interromper, de corrigir, de adicionar, mas resistia. E ao resistir, começava a notar detalhes que antes passavam despercebidos. As nuances nas expressões faciais, as entrelinhas nas conversas, o verdadeiro cerne das questões. O amor pela própria voz, antes demonstrado em seu uso irrestrito, agora se transformava em um desejo de usá-la com parcimônia, com reverência. Ele queria que suas palavras importassem, que elas tivessem o mesmo peso que as de o observador. Começou a perceber que o valor não estava na quantidade de palavras que ele dizia, mas no que ele, não sei se nome precisava dizer, no que o silêncio já comunicava. Em um momento de epifania, enquanto observava o observador em uma reunião, notou como o silêncio deste último criava um espaço para que as ideias amadurecessem, para que outros contribuíssem e para que, quando ele finalmente falasse, suas palavras fossem recebidas com total atenção e respeito. O observador não precisava se justificar. Suas ações e a precisão de suas raras intervenções falavam por si. O falador sentiu uma pontada de inveja, mas logo a substituiu por uma determinação. O que aconteceria se ele parasse de se justificar, de tentar provar seu valor a cada frase e simplesmente agisse? Se ele deixasse que suas ações falassem mais alto que suas palavras, e que suas palavras fossem apenas o selo final de uma intenção bem pensada? O suspense pairava no ar. A transformação estava apenas começando. O falador, agora mais maduro e atento, finalmente compreendeu que o poder não residia na quantidade de palavras, mas na sua escassez estratégica. A redenção de sua comunicação não veio de um novo vocabulário, mas de um novo silêncio. Ele percebeu que a verborragia, sua antiga companheira, era na verdade a ansiedade de falar, o medo de ser insignificante e que a verdadeira significância emergia da pausa, da escuta, da escolha deliberada. Sua transformação foi notável. As reuniões de trabalho, antes palcos para seus monólogos, tornaram-se arenas de troca, onde suas poucas intervenções carregavam o peso de uma verdade ponderada. As pessoas começaram a ouvi-lo de uma maneira diferente, não por obrigação, mas por genuíno interesse. Ele não mais buscava validação externa. Suas palavras, calibradas e intencionais, emanavam uma autoridade que antes lhe era estranha. A cada dia, o falador aplicava os passos práticos que ele havia internalizado. Focava na intenção por trás de cada palavra.
não na quantidade. Ouviu mais do que falava, permitindo que a sabedoria dos outros o enriquecesse. Ponderava antes de responder, dando a cada frase o tempo necessário para amadurecer. Sua palavra tornou-se ouro, não mais desperdiçada em conversas vazias. Ele compreendeu que sua boca era um portal. Poderia ser um lixão de informações irrelevantes e ruído, ou um santuário de ideias, onde cada sílaba era cuidadosamente selecionada para construir, inspirar e conectar. A escolha era dele, e ele escolheu o santuário. A frase que antes o assombrava, sua voz se tornou ruído, e ruído ninguém ouve de verdade. Agora era substituída por uma nova verdade. O verdadeiro poder não grita, ele sussurra e ressoa. O falador, que antes falava demais, revelava demais e valia de menos. Agora era alguém cujas palavras eram aguardadas, valorizadas, porque ele havia aprendido a arte da comunicação calibrada. Ele havia despertado o alfa dentro de si, não pela força de sua voz, mas pela precisão de seu silêncio. Comece hoje a calibrar suas palavras, o mundo espera sua voz. A voz que realmente importa.